E o tema de hoje é: será mesmo que Deus criou o mundo, o ser humano, em 7 dias e depois descansou? Será que esta informação ela procede? Olá a todos aqui do canal Alvo da Consciência, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal e vamos para mais um vídeo onde estamos falando de teologia, mitologia e ciência. E o tema de hoje é: será mesmo que Deus criou o mundo, o ser humano, em 7 dias e depois descansou? Será que esta informação ela procede? Mas antes mesmo de começar, é muito importante dizer que a língua hebraica, ela não é a língua mais antiga do mundo. E que também a arte da escrita, ela não inicia ali com os judeus e nem com os hebreus. Mas muito bem antes deles, nós temos ali a escrita cuneiforme, que era cunhada na argila, que eram usados pelos sumérios, que são datados de milhares de anos antes mesmo do surgimento dos hebreus. E é importante dizer também que a Bíblia, ela não é nem o primeiro e nem o único livro a falar sobre a criação do universo, a falar sobre a criação do mundo, a falar sobre anjo, a falar sobre sacerdote, a falar sobre sacrifício, a falar sobre animais falantes. Mas outros livros com visões mitológicas e epopeias, com uma visão também politeístas, já tratavam desses assuntos muito mais antes da Bíblia existir. E aqui nessa série nós estamos comparando o mito babilônico da criação, chamado Enuma Elish, com os textos bíblicos ali do Gênesis. E hoje, em especial, nós vamos nos concentrar nos 6 dias da criação, seguido pelo um dia de descanso, descrito ali no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2. Observe o seguinte: tanto no mito babilônico chamado Enuma Elish, tanto no livro de Gênesis, nós vamos perceber que quando se fala da criação do mundo e da criação do universo, os dois textos, eles seguem a mesma temática, eles seguem a mesma estrutura, eles seguem o mesmo esboço, onde encontramos várias e inúmeras semelhanças entre o escrito da Bíblia com o mito da criação chamado Enuma Elish. Só lembrando que o mito babilônico, ele antecede em questão de milênios a escrita da Bíblia e até mesmo os surgimentos dos judeus ou dos hebreus. E como eu ia dizendo, se você observar ali os 2 primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai perceber que esses capítulos, eles descrevem os 6 dias da criação, seguido por um dia de descanso. E quando nós olhamos para o mito de Enuma Elish, nós vamos encontrar uma semelhança muito grande. Nós vamos encontrar ali a criação de 6 deuses, seguido também por um 7º dia de descanso. Será que isso seria apenas coincidência? Ou nós estamos notando aqui a mesma estrutura escriturística de um mesmo evento? Se você observar, a estrutura do mito é a mesma, porque começa ali com a criação da luz e termina com a criação do homem. Se você pegar os 2 primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, você vai encontrar também essa mesma temática. Deus criando a luz, né? A primeira criação de Deus sendo a luz e terminando a criação com a criação do homem. Então, quando se fala aqui na Bíblia que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, essa visão
E essa concepção, ela não é original do escritor bíblico, do escritor que estava escrevendo o Gênesis. Ela não é uma revelação original para o escritor. Ela também não é uma concepção ali original dos hebreus, mas sim ela vem de mitos muito mais antigo, a concepção e a escrita da Bíblia e do Pentateuco. Vocês também podem observar que existe uma religião aqui no nosso país chamada Adventista do Sétimo Dia, que insiste em querer convencer as pessoas que devemos guardar um dia, e esse dia, no caso, seria o sábado, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, mas eles não explicam que essa concepção de criação em 6 dias e descansar no 7º dia, ela não é original da Bíblia. Isso eles não explicam, embora essa religião ela contém uma grande escola de teologia. Temos aí arqueólogos, pessoas que são teólogos e realmente conhecem muito bem daquilo que eu estou falando, mas eles não fazem questão de passar essa informação às pessoas. E o maior propósito dessa religião é se colocar ao lado, dizendo que ela tem toda a verdade, e colocar as outras religiões que não seguem essa doutrina de guardar o sábado como sendo religião que não conhece toda a verdade. Mas, na verdade, a verdade mesmo é aquela que nós encontramos historicamente, que nos aponta que se há uma verdade, essa verdade ela vem primeiro do mito babilônico da criação chamada Enuma Elish, do politeísmo, e que não tem nada a ver com o monoteísmo, aqueles que adoram apenas um Deus. Só para você ter uma ideia, antes mesmo de surgir a escrita, os nossos ancestrais, eles mediam o tempo através das fases da Lua. Os sumérios começaram a observar que a Lua ela era o único astro visível aqui que mudava de formato todos os dias e que mudava o seu aspecto todos os dias. Eles observaram, os sumérios observaram, que a Lua ela gira em torno da Terra durante 28 dias, em 4/4 de 7 dias, totalizando aí 4 semanas. E é daí que vem a semana com 7 dias. Mas isso, o mito de Enuma Elish já dizia há milhares de anos atrás. Os sumérios mediam o tempo através da Lua e eles já tinham essa concepção de uma semana com 7 dias. Isso não começou com o judaísmo, com os hebreus ou com os judeus lá, com a escrita que um tal de Moisés escreveu. O Gênesis ele foi escrito bem posterior e pegando aí uma beirinha desses escritos que já existiam e dessas informações que era comum ali na Mesopotâmia. E agora falando um pouco de ciência, já que nós estamos falando aqui sobre o astro chamado ali Lua, sobre o movimento da Lua, vamos falar um pouco de astronomia, envolvendo aqui o tema ciência também dentro do nosso vídeo. Se a astronomia ela não é a ciência mais antiga do mundo, ela é uma das mais antigas do mundo. Essa palavra que é dividido em duas partes, a primeira é astron e a outra é nomos. Então temos aqui a lei dos astros. Lá na Mesopotâmia, região situada entre o rio Tigre e o rio Eufrates, no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. Vou tentar localizar aqui para te mostrar que está situada aqui no globo, ó, aqui nesse pontinho aqui onde que eu estou com o dedo, ó. Mesopotâmia, Iraque, que é o atual Iraque hoje, lá no Oriente Médio, que é considerado o berço da civilização humana. Eles foram os primeiros a observarem os astros. Por isso que os sumérios, eles são
de fato, os fundadores da astronomia. Não somente da astronomia, mas de muita ciência que nós usamos até hoje. Posso fazer um vídeo especial sobre isso, e eu já tenho um vídeo no canal que fala sobre isso. Eles já tinham essa concepção de uma semana com 7 dias. Depois vem a astronomia chinesa, que é de 700 anos antes de Cristo. Depois vem a astronomia egípcia, depois vem a astronomia grega, e cada vez ela foi evoluindo até chegar na astronomia moderna que temos hoje. Mas também é importante para você analisar uma coisa muito interessante, que dentro da literatura da astronomia, nós não encontramos nenhum personagem bíblico que são destacado com algum tipo de descoberta a respeito dos astros dentro da literatura da astronomia. Você vai encontrar nos estudos profundos falar sobre os sumérios, falar sobre os chineses, falar sobre os egípcios, os babilônicos, falar sobre os gregos. Mas você não encontra nenhum personagem bíblico conhecido, por exemplo, como Adão, como Noé, como Moisés, como Abraão, como Davi, falando aqui dos patriarcas, dos profetas que temos aqui, nenhum deles são destacados como sendo autor de alguma descoberta dentro da astronomia. Encontramos ali, que nem eu falei, dos sumérios, dos egípcios, de todos os outros, mas de personagem bíblico, nós não encontramos nenhum que se destaca dentro do conhecimento da astronomia. Então, todo esse conceito de uma semana com 7 dias, a fase da Lua, o principal relógio dos antigos, nós observamos muitas civilizações muito mais antigas do que a Bíblia que falavam a respeito dessa concepção de 7 dias da semana. E por que eu falo isso? Porque milhares e milhões de pessoas, quando eles estudam um pouco a Bíblia, através dos seus líderes religiosos, eles pensam e eles imaginam que a Bíblia foi o primeiro livro a ser escrito. Eles pensam que a Bíblia é o único livro que fala sobre o início de tudo, da criação do universo, do homem, dos astros. O que eu quero apontar aqui é que a gente vê que o Gênesis, quando ele foi escrito, ele sofreu a influência de dezenas de culturas que já tinham a sua concepção formada a respeito da criação do universo, que vinham de religiões politeístas, que tinham panteão de deuses e que já tinham a sua concepção formada. E sem contar que a escrita do Pentateuco, onde encontramos o livro aqui, o princípio, o Gênesis, o Pentateuco, que fala dos 5 primeiros livros, que foi tradicionalmente passado ali a autoria a Moisés, a grande maioria deles foram escritos por escritores anônimos, que hoje ninguém sabe quem escreveu e qual propósito foi escrito. E não pense você que o Pentateuco, os 5 primeiros livros, foi escrito por Moisés, porque não foi. Esse Pentateuco, ele demorou cerca de quase 500 anos para serem todo escrito, e Moisés realmente viveu apenas 120 anos. Não teria como Moisés escrever todo o Pentateuco. É claro que não, E esse é mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, comente, compartilhe, dá um like aí, comente. E nos próximos vídeos nós vamos continuar falando. Eu estou falando apenas do mito de Enuma Elish, mas tem outros mitos que nós vamos falando também. Vamos falar aqui nessa série. Vamos entrar depois dentro do Novo Testamento para a gente conhecer também alguns mitos que envolveram ali os personagens do Novo Testamento e que a grande maioria das pessoas não conhece.